Então, igreja, uma terra sem governo não tem princípio das coisas. O povo faz o que quer, o povo toma o princípio segundo a vontade de cada um. Agora nós vemos que para tudo tem que ter um líder. E quem é o teu líder hoje? Onde está a tua nação? Qual a liderança do teu ser? Se você estiver voltado na liderança para o Senhor teu Deus, tu terás a possibilidade de programação certa. Sabe por que o Senhor diz: entregue o teu caminho ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos? Quando se diz em estabelecimento, se diz de algo estável, algo certo, algo que possa ser concretizado, algo estruturado. Agora, se o teu coração estiver dividido, tu terás a casa sobre a areia, aonde hoje está firme, amanhã poderá estar meia tortinha, depois no outro dia está um pouco mais torta, até que ela caia e desmanche, e você não tem mais um teto para morar. Quando se diz de uma árvore em que não se tem raiz aprofundada sobre o solo, sabe-se que uma árvore tanto cresce para cima quanto cresce para baixo. Ela tem um governo em si própria, ela se programa, porque a altura dela será elevada, então assim fará com que ela pereça com grandes ventos. Então ela pensou segundo a ordem de Deus, para crescer também para baixo, para que se estruture, que quando aquele vento, aquela tempestade em que você se encontra hoje, em que você pensa que está sozinho, em que você pensa que aí não tem um governo, que não tem uma administração sobre essa luta, eu quero te dizer que o Deus que tu serve é um Deus que programa também uma batalha para você, para que tu cries calmo. Quando nós dobramos ao joelho, olhamos para o joelho de um cristão, se você olha para ele e ele tem calo no joelho, pode saber, ele tem intimidade com Deus, e cuidado para tocar nele, porque quem está cuidando dele é aquele que diz que os meus são as meninas dos meus olhos. Então esse tem programação na vida, porque ele se programa para orar, ao deitar e ao se levantar, e também no meio do dia ele se programa para adorar ao seu Deus, como tudo no seu caminho, porque ele tem intimidade com o Senhor. Ali dentro tem um governo, tem o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse: eu vou, aleluia, e João Batista disse: eu vos batizo com água, mas aí tem um que batiza com o Espírito Santo, vem um aí que lhe batiza com fogo, e nós sabemos que o fogo é consumível, e quando se adentra o fogo consumível sobre o cristão, não há mal, não há treva, tudo tem que sair. Nós sabemos que aquele povo que adora Satanás, eles têm que acender uma velhinha. Sabe o que Satanás disse para uma mulher que tem um testemunho de que ela era de um centro candomblé? Sabe o que ele disse para ela? Ela perguntou para ele: adversário da minha alma, o porquê tu pedes que eu acenda tanta vela para você? Sabe o que ele não teve vergonha de dizer? Ele disse para ela: olha, eu não consigo ver a luz do sol, eu não consigo ver a luz, então tu tem que acender uma velinha para eu poder caminhar. Olha aí quem é que estão seguindo, olha aí quem é que estão seguindo no mundo. Sabe quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o adversário. Sabe quem é o pai daqueles pratos que parecem ser renovação missionária? É o Satanás puro, é o adversário. Mas olha só a estrutura dele: ele não tem olho para ver o que Deus preparou, ele não pode ver o que Deus tem preparado para você lá na frente. Ele é cego, ele tem olhos tapados, mas o Deus que tu serve é um Deus que programa uma nova história para você, e ele te ilumina da cabeça aos pés, e ele te ilumina os caminhos que tu vai passar. Satanás perdeu a esperança, ele hoje é iluminado por velas vermelhas compradas em qualquer botequinho. Aquela luz que te ilumina não é comprada em botequinho, ela é vinda da mão do Todo-Poderoso. A luz que te ilumina é vinda da mão do Senhor Jesus. Então presta esse governo, esse é o governo que governa o teu ministério. Não abandone a ele, não entre nos tratos do inimigo. Se você falhar, pelo amor de Deus, se arrependa da tua falha, se renda aos pés de Jesus. Faça como Davi olhava para o Senhor, dizia para ele: Senhor, tira tudo de mim, mas não tire o teu Espírito. O Espírito Santo de Deus é quem governa o teu ministério. O Espírito Santo de Deus é quem lidera esta terra. O Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e esta é uma área, é uma terra do Espírito Santo de Deus. Se é o templo, é o Espírito. Não pense porque você está aqui dentro das quatro paredes, aleluia, e sobre esse teto, abaixo do teto, que você está fazendo a vontade de Deus para
cortar as pérolas que o Senhor tem para desenvolver através da tua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor se atentou com este povo quando eles clamaram. Então, se você clamar, Deus vai mudar a tua história. Deus vai tirar o que está tentando impedir você de seguir na caminhada. Deus vai tirar as dúvidas que você tem no coração. Mas haja perseverança, tenha governo no teu interior, tenha governo na tua vida, tenha intimidade com Deus. Sabe por que eu falo do governo? A intimidade com Deus. O Senhor está preparado. José, ele cresceu dentro da humilhação, ele cresceu dentro da angústia, da tristeza, da solidão. José parecia estar sozinho, mas para o olho humano, porque dentro do coração dele tinha um governo, o governo do Senhor Deus, o governo do Eterno Pai. Ali dentro do coração dele tinha uma estrutura para que ele conseguisse seguir dentro da luta e da cisterna. Ali onde ele foi lançado, se ele não olhasse para cima, Deus abriu uma porta para ele, o obrigando ele a olhar para o Senhor. Não importava a situação à volta dele. Olha só a situação. Nós sabemos que uma cisterna é como um poço, é algo fechado em que se acumulava água naquele tempo, em que se acumulavam águas para serem retiradas, mas aquela cisterna estava seca. Então seus irmãos o lançaram naquele lugar, mas a porta de saída era rumo para o céu. A porta de saída tinha uma obrigação para olhar para Deus, porque a porta que o Senhor colocou para José era rumo aos céus, era rumo à vertical. O teu problema só pode ser resolvido da vertical, não é da horizontal que vai vir na tua bênção. Você cravado ao chão, aleluia. Eu estive olhando uma mata e o pastor disse para mim: tira esse plástico daí, porque debaixo do teu joelho está tudo aceso. E quando eu tirei o plástico, igreja, ali estava aceso. Sabe o que o Senhor me disse ontem? Sabe, filho, aquela palavra que eu te disse lá é porque a tua vitória vem do teu joelho. Ei, crente, se você não ora, se você não clama, eu sinto muito em te dizer, mas tu será derrotado, porque tu está tendo intimidade com o homem, tu está tendo intimidade com o mundo. Está esquecendo que a tua força vem do teu Deus, que a tua força vem daquele que soprou o fôlego de vida sobre as tuas narinas. Esquece o mundo, abandone a comunhão com o mundo, deixe o desastre do pecado para trás e siga adiante, porque não importa o teu vale, o Senhor está contigo. Não importa a cisterna que tu estás, Ele colocou uma porta para você olhar para Ele. Não importa, aleluia, se não tem governo na cidade humana, mas dentro de você tem governo, e este governo te faz seguir para frente, este governo te faz marchar para frente. Siga em direção ao teu capitão, siga em direção ao teu professor. Quando tu estava na aula, lá na terceira série, a tua professora ou teu professor dizia: olhe para frente, não olhe para os teus amigos, não fique jogando papelzinho no teto, não fique copiando dele, não copie o teu irmão. A tua bênção está naquele que está ensinando, a tua bênção está no Senhor Jesus. Abandone o teu coleguinha, não copie dele, vá buscar a graça como ele foi, vá aprender como ele aprendeu, vá passar pela angústia como ele passou, mas não passe sozinho. Dobra o teu joelho, clame o Senhor, porque Ele é o teu professor. Ele vai te instruir, e aqueles que estão ao teu lado vão querer te copiar, e tu não vai mais copiar dele. Aleluia. Aleluia. Uma terra sem governo, igreja, é uma terra sem Deus. Uma terra sem ordem é uma terra sem Deus, porque a ordem é o Senhor, a organização é o Senhor. Deus é ordem no teu ministério. Não ande em comunhão com o mundo. Eu já vi vidas, quando começaram a palavra, ele caiu fora de Deus na igreja. Vai mesmo, vai embora, faça como eu. Desobedeça a Deus, entre para dentro das drogas, do crack, seja humilhado lá. Quase mataram a minha vida, quase me tiraram a vida. Se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse a misericórdia dele, colocar vidas para orar por mim, para jejuar por mim, para interceder pela minha vida, para nomear-me como um homem necessitado, como uma alma aflita, aleluia. Talvez eu não poderia estar aqui, Deus, talvez estaria aí humilhado, destruído, aleluia, mas com certeza morto. Glória a Deus, porque Satanás é surdo e ele não quer aqueles do Senhor vivo, ele não quer aqueles do Senhor que tem promessas seguindo o caminho de Deus. Ele morre de medo da tua vida.
ele morre de medo de você, mas aleluia, não dê lado para ele. Se ele perceber que você dá lado para ele entra na tua família e destrói tudo. Ele entra no teu trabalho e te faz perder o emprego. Ele entra na tua vida e te faz perder o teu ministério. Não dê lado para ele, porque ele é um impuro, é um sujo, é um cara que perdeu a herança, é alguém que foi deixado já. A sentença do adversário já foi feita. O inferno não é para você, o inferno não é para mim, o inferno não é para o mundo. Vão para lá os desobedientes, os desorganizados, as terras sem governos, as terras desorganizadas. Essas terras vão para o inferno. Eles vão para lá porque estão seguindo o adversário. Mas se seguir a Deus, aleluia, como um cordeirinho segue o teu pastor, aleluia, com toda certeza serão tratados e muito bem cuidados, aleluia, porque o teu Deus não te desampara, porque o teu Deus é contigo. Em várias vezes nós vemos na palavra do Senhor: eu sou o teu Deus, te escolhi. E se Deus te escolheu, quem vai tirar do teu ministério? Operando Deus, quem impedirá? Porque tem o mundo, porque tem a seca que está na tua terra, a primeira sequinha que dá, a primeira falta de chuva. Tu quer correr para o Egito, tu quer correr para uma terra em que logo terá luta e peleja, em que logo terá morte. Nesta terra começou a chegar a escravidão, aleluia, por desobediência. Nessa terra do Egito, era bela, era bonita, mas sabe para quem ela ficou bela? Para aqueles que já habitavam lá, aleluia. Aquele que está na mão de Satanás, ele não se preocupa, parece estar tudo bem, mas perceba aí, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa de chamado. Perceba aí que quando tu falou que ia para a casa do Senhor, começou a peleja. Perceba que quando você falou que vai para a casa de Deus, começou a luta. Parece que tudo ficou mais difícil. Vai orar à frente, vai buscar o Senhor, porque Deus tem um galardão para a tua vida. Deus tem um galardão preparado para te entregar. Ele é teu Deus, Ele te escolheu. Ele diz: eu te tomo pela tua mão e te torno vencedor. Perceba que a luta começou. É porque Deus não quer fracassar no caminho dele. Por isso Ele te escolheu, porque sabe que você tem capacidade de lutar, sabe que você tem olhos espirituais, sabe que você tem dom para seguir, sabe que você, aleluia, tem capacidade de entrar no reino dos céus e ouvir o Senhor dizer: entre bendito de meu Pai ao reino que está preparado desde o princípio. Essa é a resposta para aqueles que vencem o mundo. Aleluia. Vença Satanás, vença ele. Sabe por que eu te digo para vencer? Porque o Senhor disse assim: eu venci o mundo, vós também vencereis. Não, você não vai pegar uma foice, um martelo e sair batendo em todo mundo, não. Deus disse: eu venci o mundo, vós também vencereis, porque nós somos o rastro dele. Sabe qual é o rastro do Senhor? É o rastro da santidade. Como que o Senhor venceu a Satanás? Desobedecendo ele. Ele disse para o Senhor: olha a ousadia daquele maldito, se prostrado me adorares, te darei todo este reino que a mim foi confiado. O que está confiado na mão do adversário da tua alma é o perecimento dele. O que está confiado na mão dele é o inferno. Este pertence ao adversário, mas a você pertence uma grande chance de entrar no reino dos céus, se endireitar a tua vereda, se colocar Jesus dentro do teu coração, se não andar dividido com o mundo, se não andar com o pé dentro da casa de Deus e o outro lá fora. Eu não digo que você pode fazer o que quer ali e depois chegar dentro da casa de Deus e parecer um crente, não. Deus quer organização dentro do teu coração, Deus quer transformação de dentro para fora. Se tu não consegue, joelho no chão, busque a Deus, porque daqui a pouquinho está todo mundo perdido com o que você virou, com o que aconteceu contigo, com o que se transformou na tua vida. Porque o Senhor diz, aleluia, que Ele faz a luz e cria o mal, cria as trevas. Deus tem poder sobre todas as coisas. O adversário que pensa colocar dentro do teu lar, o adversário que pensa destruir a tua família na enfermidade, aleluia, tem que sair com o rabinho no meio das pernas perante o Todo-Poderoso Senhor Deus, aleluia, porque o Senhor tem ordem sobre todas as coisas. Quem sofre é você, é eu, se nós andarmos com um pé lá e outro aqui, porque daí nós não temos governo, nós não temos reinado, nós estamos divididos
O reinado tem que ser celestial, o reinado tem que ser das mãos do Senhor. Se Deus reinar na tua vida, Ele não vai permitir que obras estranhas entrem dentro, porque esta casa é dele. Então, quando a terra tentar entrar, Ele dirá: apartai-vos daqui, porque me pertence. Esta alma é minha e eu tenho promessa. Esta alma minha, eu prosperarei a ela. Então, assim será a obra sobre a tua vida, minha vida. Se tu não tem um governador espiritual, se tu não tem um governador celestial, eu quero te convidar nesta manhã. Venha até a frente. Esqueça o irmão Leandro, ele não está ali. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. O irmão Leandro estudou até a terceira série, e quando era pequeno ficava do mesmo jeitinho que foi falado aqui pelo Espírito Santo, colando no meu coleguinha, jogando um papelzinho no teto, perdidinho. Por isso não fui para frente. Estudei até a terceira série, mas estou aqui para a glória de Deus. Sou muito mais próximo com Deus do que lá no mundo. Sou muito mais próximo com o Senhor do que dentro de um caixão ou 7 palmos. Sou muito mais próximo com o Senhor do que a igreja colocando a minha cabeça no travesseiro e não sabendo para que rumo tomar. Quantas vezes você põe a sua cabeça no travesseiro e não tem certeza da tua salvação? Dorme com medo, dorme morrendo de medo, porque conhece a verdade e não se coloca no prumo, conhece a verdade e não vem para os caminhos de Deus. Quantas vezes você morre de medo de não acordar e tomar o rumo indeferido do querer do Senhor? É porque você ainda não tomou decisão. Mas quando você tomar a decisão, você vai falar o contrário. Você vai falar assim: ora vem, Senhor Jesus. Quando ouvir falar que tem sinal, quando você vê na Bíblia que passou um meteoro no céu, você vai falar: ora vem, Senhor Jesus. Está próximo o encontro com o noivo. Tu és a noiva de Deus, e Ele quer te encontrar com vestes puras. Resolva a tua vida hoje. Se coloque nos caminhos de Deus. Se aprume. Deixe Jesus entrar no teu coração. O irmão Heleno está falando palavras duras aqui, não. Palavras de convite do Espírito Santo para te amar. Palavras de convite para que você venha para o seio do Senhor Jesus. Palavras de convite para que o Senhor mude a tua história, a tua vida. Para que Deus tire esta calúnia, esta impregnação de angústia, este coração de pedra, endurecido, cheio da dor. Para que o Senhor mude o teu rumo. E quando você colocar a cabeça no travesseiro, sempre vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. Se você que ainda não aceitou a Jesus, eu quero convidar para aqui à frente. Você que ainda não aceitou o Senhor, venha até a frente. Nós vamos orar pela tua vida. Nesta manhã próxima, que o Senhor te guiou e te trouxe aqui, para que tu crie vitória, para que tu tenha paz, para que tu tenha graça, para que tu tenha a virtude do Senhor na tua vida. Venha até a frente, nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar o Senhor? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Olha, não fique com vergonha de vir aqui, não. Porque depois quem vai ficar envergonhado é aquele que está tentando te segurar neste lugar agora. Ele vai ficar envergonhado, ele vai morrer de vergonha, porque até agora eu tenho certeza que ele está esperando o pior na tua vida. Eu tenho certeza que ele está esperando a angústia. Bom, se você já aceitou o Senhor, já aceitou o Senhor na tua vida. O Senhor me pede, me manda, quem sou eu? Me manda te convidar. O Espírito Santo tocou na tua vida, aleluia. Mas logo a tua mente viajou lá fora, repreenda, tira esse pensamento, porque começa tudo novo na tua vida se tu vir aqui, aleluia. Quando você pensou em tomar a decisão, Satanás lançou uma seta, tentando te enganar. Repreenda, venha da frente, ter um convite com o Senhor. Tem mais alguém aqui, igreja, para aceitar o Senhor Jesus, aleluia. Se tiver, venha até a frente, venha receber a vitória. O homem não pode te dar vida, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se é a verdade, não precisa de mais nada. Se Ele é o único e suficiente, não precisa de mais nada. A nossa vida é estabelecida pelo nome do Senhor. Aleluia. Tem mais alguém, igreja? Glória a Deus. Se não tem, assim seja. Aleluia. Glória a Deus. Organiza minha vida, governa o meu ser.
Eterno Deus, soberano e majestoso Pai. Senhor, eu venho reconhecer a tua grandeza, porque a obra, o trabalho te pertence. Quem se colocou a cruz do Calvário por ela foi o Senhor. Senhor, eu estou aqui, Senhor, aplicando a tua palavra por tua misericórdia. Tenho necessidade, sou necessitado de perdão dos meus pecados, de força espiritual. Mas, Senhor, ainda assim, com a autoridade que o Senhor me entrega, eu peço pela vida dela agora. Deus, eu clamo a tua misericórdia, Deus, que a sustente, que a segure as mãos. Pai, quando o Senhor falou com ela, o adversário tentou, o Senhor Jesus, me pedir que um dia ela levantasse esta mão aqui, como vitoriosa no teu caminho. Pai, eu peço ao Senhor, guia os passos dela, guia o caminho dela, purifica ela com o teu sangue da cabeça aos pés. Senhor, toca na vida dela, toca na cabeça aos pés, purifica com o teu sangue. Pai, arranca tudo que não provém do Senhor, todo desejo para o mundo que seja retirado para a glória do teu nome. Senhor, ela te pertence. Senhor, tu pagaste um preço muito caro, que o ser humano não conhece, que o ser humano não pode imaginar. Eu não posso, ela não pode, a igreja não pode, mas Senhor, tu sabes o valor que tem por ela. Pai, guarda a vida dela. Senhor, eu repreendo toda a angústia do coração da tua filha. Eu repreendo, Senhor, porque hoje ela recebeu um convite para vir até a tua casa. E assim seguiu, ó Deus, este convite, para a glória do teu nome, Senhor, para que acontecesse esta obra, para que ela entendesse que o Senhor tem um chamado sobre ela, para que ela entendesse, Senhor, que quem guia os passos e o caminho dela é o Senhor, para que ela se colocasse nas veredas retas que o Senhor tem. Pai, assim eu apresento ao Senhor. Toma ela em tuas mãos, a caçuianda da nossa. Senhor, segura nas mãos dela, ampara, guia, leva, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, cobre com o teu sangue. Eu repreendo, Senhor, todo laço, toda muralha, todo impedimento. Repreendo, Senhor, todo desfalecimento, Pai, do ministério. Deus, porque o Senhor entregou o ministério a ela, e assim que ela prospere, que ela cresça neste ministério, que ela siga adiante. Deus, sendo uma profeta, Deus, sendo uma missionária, Deus, sendo uma pastora, Deus, sendo segundo o teu querer e a tua vontade. Faça o que queres. Eis aqui a tua filha, Pai. Eis aqui, Senhor. Transforma, Papai, eu te peço, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Pai, Senhor, Senhor nosso Deus, aleluia, te agradeço. Aleluia. Que o nome do Senhor seja adorado, glorificado. Não mais esta alma para Ele, porque pertence a Jesus, não pertence ao mundo. Assim como foi pregada a palavra aqui, o que pertence ao mundo são aqueles que não dão ouvido para a palavra do Deus Todo-Poderoso. São aqueles que têm a sua escolha dentro do coração de seguir ao mundo e abandonar a Deus. Igreja, mais uma vez, me perdoe por pedir para se levantar de novo, mas é pela santidade do Senhor. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus por essa palavra de hoje, pela nossa oportunidade de vida, pela nossa força, pela graça do Espírito Santo. Por igreja, hoje eu vim abrindo e senti o coração. Tente imaginar o que é a terra sem o Espírito Santo. Igreja, tu estás aqui por um chamado de Deus, pelo amor de Deus, entenda. O Senhor tem um chamado na tua vida. Tu não estás aqui por um acaso. Satanás não permitiria a tua vida aqui nem um segundo, nem um milésimo de segundo. A vontade dele é arrancar a tua vida. A vontade dele é tirar você daqui imediatamente. Tu estás aqui porque Deus te trouxe. Tu estás aqui neste lugar porque o Senhor te trouxe. Ele te ama, Ele te ama, Ele tem projeto, Ele tem plano. Não importa a angústia que tu se encontra, siga adiante. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus tem obra diferente para fazer e para realizar. E está pertinho. Não pare, persevere, porque também logo Jesus está a caminho da nossa vida. Está aqui para resgatar. Aleluia. Vem ali nas nuvens, virá de encontro e resgatar a tua alma.
e nosso Pai. Eu glorifico ao Senhor, ó Deus, por esta oportunidade que entregou a minha vida, a vida da missionária, a vida dos obreiros, a vida, Senhor, dos teus filhos, dos servos do Senhor, a vida dos meus irmãozinhos, as minhas irmãzinhas que estão aqui. Papai, eu louvo ao teu nome, Senhor, porque, Pai, eu vejo prosperidade sobre a vida de cada um aqui. Pai, eu sinto o Senhor andando em nosso meio, Pai, e contemplando o coração de cada um, Senhor. Deus, eu quero agradecer, Papai, porque és um Deus lindo e maravilhoso. Pai, nunca encontrei tanto amor na minha vida, Papai, do que na tua presença. Então assim, Pai, eu profetizo a abertura dos olhos espirituais sobre estas vidas. Pai, tira, Senhor Jesus, toda a angústia e toda a tristeza e desistência, esta muralha que o adversário tentou lançar, Pai, sobre os teus filhos, que foi arrancada hoje, Senhor. É para a prosperidade, é para a glória do teu nome. Foi o Senhor quem fez esse lindo trabalho. Meu Deus, a guerra, Senhor Jesus, é vencida pelo teu povo. Eu glorifico, porque as tuas mãos estão estendidas e intercedendo por nós. Glórias ao teu nome. Eu te agradeço. Confirma a vitória sobre cada um aqui presente. Confirma a bênção, Senhor, para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assente dando palmas e glórias só para Jesus.